Olá, meu nome é Renan Nath Lima e esse é o Guia Politicamente Reto. No episódio de hoje da série O que é que faz? Será mostrado o que o prefeito e a prefeita faz. Vamos lá! Mas antes compartilhe, dê like e inscreva-se e acione as notificações. Primeiro, quais são as condições de elegibilidade para ser prefeito ou prefeita de uma cidade? Elas são as mesmas do artigo 14 da Constituição Federal, que lá determina as condições de elegibilidade na forma da lei, como a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição e a filiação partidária. E para ser prefeito ou prefeita, você também tem que ter um requisito a mais, que é a idade mínima de 21 anos. Então vamos continuar aqui. Como que ocorre a eleição do prefeito e da prefeita de uma cidade? Ela ocorre juntamente com a eleição dos vereadores. A cada 4 anos será eleito um prefeito ou uma prefeita e os respectivos vereadores da Câmara dos Vereadores para um mandato de 4 anos. E será feita por voto direto, pelo esquema majoritário. O que é o esquema majoritário? Quem tiver a maior quantidade de votos ganha. Votos válidos são os únicos que contam. Ela ocorre no primeiro domingo do ano anterior ao fim do mandato atual, ou seja, no primeiro domingo do 4º ano do prefeito ou prefeita que está no exercício do exercício da prefeitura. E se em cidades com mais de 200 mil eleitores se aplica o artigo 77 da Constituição Federal, que determina a eleição do presidente. Mas como assim? Não quer dizer que você vai eleger o prefeito como presidente. É que vai ser o mesmo esquema de segundo turno para a eleição do prefeito em cidades que tem mais de 200 mil habitantes. Se ninguém atingir a maioria absoluta do primeiro turno, que acontece no primeiro domingo de outubro, vai ter no último domingo de outubro o segundo turno de votações. E antes do segundo turno ocorrer a morte, a desistência ou impedimento legal de um dos concorrentes do segundo turno, convocar-se-á dos remanescentes o que tiver maior votação. Por exemplo, morreu um candidato, então o terceiro candidato mais votado vai substituir esse candidato na eleição. E se remanescendo tiver 2 candidatos com a mesma votação, morreu o candidato ou foi impedido legalmente ou desistiu, se permanecer um candidato que tenha empatado com outro na quantidade de votos, remanescerá o mais idoso, ou seja, o que tiver mais idade, para ocupar essa vaga de concorrência no segundo turno da eleição. E a posse do prefeito vai ser no dia 1º de janeiro, subsequente à eleição. Então, o que faz o prefeito? O prefeito, ele é o chefe do executivo municipal. Ele aplica os recursos tributários, determina onde vai ocorrer a aplicação dos recursos da lei orçamentária, ou seja, ele executa vamos dizer, a lei e a divisão dos recursos, seguindo com certeza a norma das leis orçamentárias, senão ele vai sofrer o impeachment, como eu já apresentei aqui no canal, o impeachment dos prefeitos e das prefeitas. Mas qual é essa competência exatamente do prefeito? Lá na Constituição Federal está escrito o seguinte: a competência que é exclusiva dos municípios. Artigo 30 da Constituição Federal, eu vou ler aqui. Artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual.
organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo de transporte coletivo que tem caráter essencial. Manter com a cooperação técnica e financeira da União e dos Estados programas de educação infantil e do ensino fundamental. Prestar com cooperação técnica e financeira da União e dos Estados serviços de atendimento à saúde da população. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle de uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Promover a proteção do patrimônio histórico cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Ou seja, o município é o que está mais próximo do cidadão em quesitos do meio que se organiza o Estado brasileiro. O município ele vai estar, vamos dizer, na linha de frente da aplicação das normas e das leis e da execução, porque ele vai estar com mais contato com a população em determinado bairro, distrito. Diferentemente vamos dizer assim, temos o chefe do executivo municipal, do estadual e da União. Que o prefeito ele vai estar mais próximo da população do distrito e do bairro. O chefe do executivo do estado, o governador ou governadora, ele vai estar, vamos dizer, ele vai estar alocando uma área maior que vai abranger vários municípios, ou seja, vai ser como se fosse uma governança geral, aquela população daquele determinado estado. E o da União, que é o presidente, ele já vai governar todo o país. Ele vai executar as leis em todo o país. Então, vai ser uma coisa mais por regiões. Diferentemente, vamos dizer, ele vai pensar no estado X, Y, Z. Pode até pensar, mas ele vai tentar governar dividindo o país em regiões. Então, o município ele está lá na linha de frente. Tanto que o TSE também afirma que o prefeito deve fazer as seguintes coisas. Cabe ao prefeito desenvolver as funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes, organizar os serviços públicos de interesse local, proteger o patrimônio histórico e cultural do município, garantir o transporte público e a organização do trânsito, atender a comunidade ouvindo suas reivindicações e anseios, pavimentar ruas, preservar e construir espaços públicos com praças e parques, promover o desenvolvimento urbano e ordenamento territorial, buscar convênios, benefícios e auxílios para o município que representa, apresentar projetos de lei à Câmara Municipal, além de sancionar ou vetar, intermediar politicamente com outras esferas do poder, sempre com o intuito de beneficiar a população local, zelar pelo meio ambiente, pela limpeza da cidade e pelo saneamento básico, implementar e manter em boas condições de funcionamento postos de saúde, escolas e creches municipais, além de assumir o transporte escolar das crianças. Arrecadar, administrar e aplicar os impostos municipais da melhor forma, planejar, comandar, coordenar e controlar, entre outras atividades relacionadas ao cargo. Ou seja, ele já apresenta aqui também essa convivência mais próxima da população. Então, quantos prefeitos e prefeitas existem em todo o território nacional? Segundo o TSE, em suas estatísticas de 2020, foram 19.352 prefeitos candidatos para 5.568 vagas. E para o vice-prefeito foram 19.625 mil candidatos para 5.568 vagas. Ou seja, foi um grande número de candidatos para 5.568 vagas. Ou seja, as vagas são a quantidade de municípios que existem no país. E essas vagas são preenchidas por prefeitos para serem chefes executivos. Então existem 5.568 prefeitos em todo o Brasil. Então, como ocorre a remuneração do prefeito? É por subsídio, e vamos ler aqui o artigo 29, inciso 5 da Constituição Federal. Subsídios
do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõe os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2º, 153, inciso 3º e 153, parágrafo 2º, inciso 1º. O que determina todos esses incisos ao subsídio do prefeito? Que ele vai ser de parcela única, vão reter imposto na fonte, ele não vai receber bonificação nem gratificação. Também, o imposto que vai ser arrecadado vai ser proporcional ao salário do prefeito, não é todo o imposto, vai ser a mesma quantidade de dinheiro que vai ser arrecadado do salário do prefeito em todos os municípios, depende do município quanto de salário esse prefeito vai ganhar. E obedecendo à ordem financeira do município. Então, quem vai determinar o subsídio do prefeito vai ser a Câmara de Vereadores. Então é importante você votar no vereador que observe todos esses aspectos que eu falei agora, porque senão vai quebrar a administração pública do município. Vai ter muito dinheiro indo para os vereadores e para os prefeitos em forma de salários, super salários, e a população que paga os impostos, que posteriormente vira o subsídio do prefeito e dos vereadores, vai sofrer muito com isso, enquanto eles vão ficar lá recebendo bem bom. Então, comente, curta, compartilhe, se inscreva no canal, siga nas redes sociais, isso aí. Muito obrigado e até a próxima.